Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a oração como subdoutrina da doutrina central da salvação. Na última terça-feira nós falamos sobre os impedimentos à oração, os quais são simpatia com o pecado, recusar ouvir a palavra de Deus, desprezo ao clamor do necessitado, desajuste doméstico e dúvida. Encerramos dizendo que é desejo e prazer de Deus ouvir e responder todas as orações que lhe são dirigidas. No entanto, por causa da sua santidade e da justiça, os desvios abordados impedem-lhe de atender nossas súplicas. E hoje nós vamos falar sobre condições para ter as orações respondidas. Bem, Deus é santo, justo, perfeito e reto. Portanto, requer de suas criaturas um mínimo de perfeição no modo de operar o relacionamento com Ele. Esse mínimo de perfeição diz respeito à nossa estrutura, ao ponto de desenvolvimento espiritual a que já chegamos, ao nível de entendimento que já alcançamos. As exigências que Deus faz de nós oportunizam nosso crescimento moral e espiritual. Como veremos, o atendimento às condições que o Eterno nos impõe no ato da oração estendem-se por toda a vida e são como instrumentos que promovem nosso crescimento e aperfeiçoamento espirituais. O primeiro requisito é o arrependimento sincero. A consciência de que sempre temos alguma coisa indigna em nossos atos ou palavras não é de todo ruim, porquanto nos leva ao arrependimento que, sendo sincero e seguido da confissão e abandono, disponibiliza o perdão e deixa o caminho da oração livre. É o que depreendemos de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, combinado com Lucas capítulo 18, versículo 13. O segundo requisito é fé em Cristo, visto que o nosso acesso a Deus se dá pela mediação do Senhor Jesus, como Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé é, pois, o ponto de partida para o relacionamento com Deus, conforme o mesmo Senhor Jesus ensinou em João 14, versículo 1, parte B, quando disse: crede em Deus, crede também em mim. Pois, como disse o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este versículo cumpre ainda duas outras funções. A primeira, a de nos ensinar sobre a necessidade da fé. E a segunda é um encorajamento à confiança irrestrita em Deus, pois Ele é galardoador dos que o buscam. O apóstolo João nos ensinou exatamente isso. Como lemos, estas coisas os escrevi a vós, os que crede no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
Primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 13 a 15. O terceiro requisito é retidão e piedade. Piedade aqui tomada no sentido de espiritualidade e ainda de temor profundo e reverente a Deus. Ser piedoso e reto no modo de viver é, pois, condição indispensável para ser atendido por Deus. O salmista disse: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, versículo 15. E ainda: por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Salmo 32, versículo 6. Enquanto que os sacrifícios dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. Pelo que percebemos que a retidão e a piedade diante de Deus são motivos de o próprio Deus contentar-se conosco, seus servos, seus filhos. Pedro ainda acrescenta: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Resta-nos entender que tais exigências de Deus resultam em melhoria do nosso caráter e da nossa comunhão com o Eterno. Então, como disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Bom, o quarto requisito é a obediência. Obediência demonstra que reconhecemos a soberania de Deus e que seus caminhos, bem como os seus mandamentos, são perfeitos e agradáveis. O salmista diz no Salmo 96, versículo 10: dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. O Salmo 119, versículo 96 afirma: tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ainda lemos em Deuteronômio 32, versículo 4: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. E o apóstolo Paulo afirmou na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Assim, qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 de João, capítulo 3, versículo 22. O quinto requisito é permanência em Cristo. Deus nos quer perto dele em todo o tempo, e não apenas nos momentos de oração. Salmo 91, versículo 1, afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E a ideia aqui é de permanecer na presença de Deus como quem mora ali, e em amor sincero, é óbvio. Como diz no versículo 14 do mesmo Salmo: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu o meu nome. E é assim que tal fiel conta com Deus, como ensina o versículo 15 deste salmo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor Jesus cristalizou essa ideia quando disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bem, e o sexto requisito é humildade. Ser humilde é reconhecer nossa pequenez e o fato de que não merecemos nenhum bem oriundo de Deus. É, por conseguinte, reconhecer a bondade, a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Às vezes, a humildade exige o reconhecimento dos nossos erros, como já dissemos antes, e como mesmo Deus declarou no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, que se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Outras vezes, a humildade é associada à ideia de mansidão, conforme Salmo 10, versículo 17. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estão abertos para eles. O profeta Sofonias também entendeu assim, pois disse: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. É bom lembrar a recomendação do apóstolo Pedro: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte C. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Palavra parecida, lemos também em Tiago, capítulo 4, versículo 6. O sétimo requisito e último é alegria ou alegre confiança, ou confiança com alegria. Confiança misturada com alegria é, pois, o último requisito para termos nossas orações atendidas. A alegria reside no fato de estarmos em Deus e termos nele nosso prazer, como diz o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Pois, como disse no Salmo 125, versículo 1, o salmista, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é o cântico daqueles que se aproximam de Deus com o coração inteiro. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías capítulo 12, versículos 2 e 3. Finalmente, amados irmãos, para concluirmos nossas reflexões sobre os requisitos para termos as nossas orações atendidas,
Dizemos que, ou enfatizamos, que nenhum bem é alcançado de Deus por méritos humanos. Não, nós não temos méritos diante de Deus. Tudo é dom da graça de Deus. Mas, para termos nossas orações atendidas, é mister que nos conduzamos, tanto na vida cotidiana, quanto no ato da oração, conforme os padrões revelados na palavra de Deus. Confiemos, pois, no Senhor, o nosso Deus. Depositemos nele a nossa esperança, a nossa fé. Agora, sejamos humildes, sejamos obedientes, confessemos-lhe nossas fraquezas quando as descobrirmos e descansemos com alegria em suas promessas, pois foi ele quem prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como também prometeu, no momento em que tropeçarmos e cairmos, se confessarmos a eles as nossas transgressões, ele nos perdoará e nos sarará. Adiante, queridos irmãos, avante, olhando sempre para o Senhor nosso Deus, confiando sempre no seu poder e nas suas promessas que são fiéis e infalíveis. E ele mesmo deixou-nos a segurança disso, dizendo que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Amém.